Eu sou o pastor Adilson Yuri. Estaremos dando prosseguimento ao treinamento de obreiro. Nesta semana estamos discorrendo sobre o tema regeneração. Regeneração de caráter, amados. E a ministração de hoje tem o título A Procura de Saulo. A Bíblia aqui registra que Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava à prisão. Desde a morte de Estevão, os seguidores de Cristo que estavam em Jerusalém começaram a ser dispersos. E a Bíblia aqui registra em Atos capítulo 11, versículo 19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Aqui nós começamos a ver o porquê Deus permite essa perseguição, amados. Os seguidores de Cristo, eles estavam anunciando a palavra apenas aos judeus. Isso é um fato que nós precisamos observar. A igreja não pode se enquartelar, a igreja não pode ficar anunciando apenas para os seus membros. Não é essa a nossa função. A nossa função é direcionar ao mundo. Veja aqui o que a Bíblia registra. Alguns deles, todavia, foram até Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Queridos, e diz aqui a Bíblia que a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Evangelho, amado. Queridos, a mão do Senhor está sobre a igreja, está sobre a sua liderança, está sobre as pessoas que Deus escolhe. Aqui nós vemos uma situação interessante. O mover do Espírito era tamanha ali na cidade de Antioquia que chegou até o conhecimento da igreja que se estava instalada ali em Jerusalém, amados. E eles enviaram um homem chamado Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele percebe isso, a Bíblia aqui registra, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando encontrou, levou a Antioquia. Amados, acabei de ler aqui que toda essa situação aconteceu por causa deste homem chamado Saulo. Ele era um perseguidor da igreja. E aqui eu estou vendo que o Espírito Santo coloca dentro do coração de Barnabé e ele vai à procura de Saulo lá em Tarso, traz Saulo para a igreja de Antioquia. Por que Deus mandou chamar um homem que perseguiu tanto a igreja? Amado, se você vê as pessoas que hoje estão usando o púlpito da igreja, você vai ver o passado delas. Elas não têm credenciais, muitas delas não temos credenciais, queridos, para estar ali ministrando, se não fosse a misericórdia de Deus. E aqui nós vemos que Paulo era um homem que Deus escolheu para estar em Antioquia, amados. Ele era um homem que Deus levantou e fez dele um homem direcionado pelo Espírito Santo para evangelizar os gentios. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene,
Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo era o último da lista. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. E diz aqui a Bíblia: enviado pelo Espírito Santo, desceram para a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui começa, queridos, a primeira viagem missionária de Saulo. É nessa cidade de Antioquia, queridos, que pela primeira vez os seguidores de Cristo são chamados de cristãos. Com essa ministração, nós entendemos que as escolhas de Deus, elas não são por merecimento, mas Deus tem, na sua sabedoria, amado. Deus age com misericórdia. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que hoje eu estou ministrando a palavra. É por isso que muitos pastores estão hoje na frente das suas respectivas igrejas, pela escolha de Deus. Mas a ministração de hoje, nós queremos trazer para o tema regeneração. Paulo foi um homem terrível. Ele teve um encontro real com Jesus Cristo e ele passou, querido, por todo o processo. No livro de Gálatas, capítulo 1, menciona todo o processo que durou por cerca de 14 anos, amado. Esse processo do qual o apóstolo Paulo, ele passa a ser de perseguidor da igreja para apóstolo dos gentios, amados. Nos ajuda a levar esta palavra, queridos. Eu agradeço a sua atenção, com a paz do Senhor. Obrigado.